Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você que está no Face me acompanhando, ou que está no meu canal do YouTube ou no Instagram. Vamos fazer mais esse super encontro de hoje. E o nosso tema de hoje falando sobre o nosso segundo episódio sobre a série Lições de Neville Goddard. E o nosso episódio de hoje é Tudo o que você quiser é seu. Lembrando que essa série é sobre os ensinamentos do Neville Goddard. Ele é um dos autores metafísicos mais importantes, que influenciou mais no novo pensamento, e ele falou muito sobre o processo de manifestação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa live de hoje. Eu sou Hilda Pegorini, eu sou tradutora e também escritora. Eu fui tradutora do livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, que, aliás, me apresentou, né? Foi através dele que eu conheci o Neville. E, recentemente, eu publiquei um livro, Do Invisível ao Visível, que é sobre o processo de manifestação ensinado pelo Neville Goddard. Bom, eu escolhi esse tema de hoje, que é o nosso segundo encontro, por causa do que as pessoas geralmente falam para mim. Elas geralmente vêm até mim e falam assim: eu não consigo manifestar o meu sonho. O que será que está acontecendo? Quando eu falo meu sonho, é o meu desejo, o meu objetivo de vida, aquilo que eu realmente quero. E as pessoas dizem: eu não consigo, né? Eu já fiz de tudo, eu já procurei ajuda e eu não consigo manifestar. Por quê? O que acontece comigo que as coisas não acontecem, na verdade? Quando eu falo sobre manifestar, eu quero dizer para você, tornar real. É fazer com que aquilo que você deseja se manifeste no seu mundo físico. Ok? Tornar realidade um projeto seu, um sonho, um objetivo. É dessa forma que eu estou querendo dizer para você. Isso não tem nada a ver com misticismo, religiosidade, esoterismo, religião. Tudo que eu estou falando aqui para você é sobre você. É sobre você voltar-se a si próprio e descobrir que você tem em suas mãos tudo o que você busca. Que tudo depende de um ponto de vista diferente. Você ver de forma diferente e enxergar aquilo que está ao seu dispor. Ok? Então, quando a pessoa fala, eu não consigo manifestar o meu sonho, o seu objetivo, você tem que fazer uma mudança no seu foco de atenção. Esse é um obstáculo, entendeu? Você percebe quando eu falo assim, eu não consigo manifestar, digamos que eu queira um carro, né? Eu não consigo manifestar. Por que será? O que a pessoa diz quando ela pensa dessa forma, né? Eu não consigo manifestar um carro, por exemplo. Mas pense aí no que você tem como objetivo, o seu sonho, o seu projeto, e você também pensa dessa forma. Que tipo de objeção, que limite é esse que você está se impondo na sua vida? Quando você diz, eu não consigo, ok? Quando você fala, eu não consigo manifestar algo, quer dizer o quê? Que você pensa de uma forma que você tem um limite, né? Eu não consigo porque isso vai gerar um custo para mim, eu não consigo financiar, eu não tenho dinheiro, esse ano não dá, etc. Pensa nas objeções, naquilo que você realmente argumenta para você próprio. E dessa forma, você vai descobrir que você está se impondo um limite. Você está dizendo que você é incapaz de algo. Aquilo que você manifesta é aquilo que você acredita. Nesse momento, quando você diz assim, eu não posso fazer algo, eu não consigo fazer algo, você está com foco na forma, quer dizer, na perspectiva do limite. Então, tudo que você tem que fazer é mudar o foco. Veja só, aqui do meu lado, olhe para o seu lado, vou pedir para você também fazer esse exercício agora. Se eu olhar aqui para um lado, olha, eu tenho uma plantinha aqui, deixa eu vir aqui.
Opa, aqui. Mostrar essa plantinha para você. Aqui, isso. Então, se eu mudar, agora nesse momento eu estou vendo a planta. Agora, se eu mudar o meu foco aqui, eu não, já deixo de ver a minha planta, ou vejo pouco dela. Não estou vendo a minha planta, entendeu? E o que eu estou vendo do outro lado? Eu estou vendo uma porta, uma janela, etc. Então, é dessa forma que acontece também na nossa vida, ok? Quando você pensa assim, eu não consigo algo, você tá olhando para um horizonte que está trazendo uma limitação, exatamente aquilo que você não quer para a sua vida. Então, tudo o que você tem que fazer é mudar o foco. Olhe para aquilo que você quer e vire as costas para aquilo que você não quer. Quando eu falo virar as costas, eu estou dizendo para você mudar o foco, ok? Não é para você ser irresponsável, omisso e etc. Não, é para você realmente mudar o foco. Tudo que nós focamos, nós aumentamos, nós chamamos para a nossa atenção, nós mantemos o contato. E é dessa forma que você materializa, é dessa forma que você realiza as coisas na sua vida, ok? Se você pensar assim, eu posso, eu consigo, você mudar o seu foco, eu tenho certeza que as coisas começarão a mudar para você, começarão a se tornar realidade na sua vida. Ok? Agora pense sobre isso por um momento. Aquilo que você quer. Primeiro, pense no que você quer. E já viva aquilo, sabe? Se você quer, digamos, o carro, então entre nesse carro que você quer. Isso é você estar focado naquilo que você não quer e virar as costas para aquilo que você não deseja, que é a limitação, né? Eu não posso, eu não consigo, etc. Mude o seu foco. Entre nesse carro, por exemplo. Mas pense no seu objetivo. Eu estou dando um exemplo aqui para você, para ficar mais claro. Entre nesse carro e dirija esse carro mentalmente. Tá? Sinta a velocidade, a maciez do banco, por exemplo. Coloque a sua imaginação trabalhando por você. Sinta o cheiro de novo. O que mais? O quão útil esse carro é para você, talvez no trabalho, num passeio com a família, ou tudo mais, as utilidades de um carro, quando você vai ao mercado, o que bonito que ele é. Então, viva isso no seu dia a dia, sabe? Consiga transmitir tudo isso em emoção para si próprio. As nossas emoções, os nossos 5 sentidos, eles são gatilhos muito importantes, porque eles fazem você reviver isso. Sinta isso, faça isso, e comece a trabalhar sobre esse novo prisma, de você ter isso na sua vida, e se sinta essa pessoa com esse carro lindo que você busca, que você deseja, e no momento em que a dúvida vir, ou o medo, e que você achar que isso é uma coisa tola, que, isso é bobagem, é história infantil. Não, gente, isso não é. Isso é o processo de manifestação. Olha, comigo aconteceram, assim, dezenas de situações onde eu mudei o meu foco e consegui manifestar o que eu realmente estava desejando. E com muitas pessoas. O Neville contava muitas histórias em suas palestras. E eu vou relatar para você aqui uma história que ele contou sobre mudar o foco. Tudo que você quiser está literalmente ao seu alcance. Tudo que você quiser é seu. Um dos alunos do Neville veio conversar com ele, dizendo que ele tinha muita dificuldade de ser aceito no mercado, porque ele sofria muito bullying, muita crítica, e ele era barrado frequentemente porque ele era negro. Aí ele disse, eu não consigo, eu gosto muito do ramo imobiliário, é algo que me encanta, né? Investir, comprar, vender, eu tenho muita curiosidade, eu gostaria de trabalhar no ramo imobiliário. Mas, no entanto, eu não vou conseguir, porque eu não sou aceito, eu sou criticado, eu sou banido desse meio, porque eu sou negro, e o negro não tem oportunidades. Aí o Neville falou,
Me diga uma coisa, se você, durante a sua vida toda, se sentiu excluído por causa da cor da sua pele, então deve ter algum erro na sua percepção da sua consciência, deve ter algum erro na forma como você está concebendo isso na sua consciência, para si próprio. E o Neville falou, de agora em diante, mude seu foco. Lembra? Não olhe para a árvorezinha, que aí você não vê a árvore, a planta. Olhe para o outro lado, que tem a janela, que é o que você realmente quer. Faça isso diariamente. Comece a estudar o ramo imobiliário. Comece a fazer pesquisa, ler livros e comece a se sentir esse homem que transita nesse meio com empresários, com investidores do ramo imobiliário. E naquele momento, ele era um zelador de uma empresa que trabalhava no ramo imobiliário. E foi o que ele fez, né? Exatamente aquilo que o Neville o aconselhou para fazer. E ele começou a mudar o foco, começou a se visualizar, né? Acreditar que ele era capaz, que estava ao alcance dele. E ele começou a estudar muito no ramo imobiliário, começou a ler os jornais, as ofertas e etc. Alguns dias depois, quando ele estava limpando a sala do chefe dele, ele ouviu o chefe falando pelo telefone que tinha um imóvel de valor muito alto, mas que estava para venda há anos e não tinha tido nenhuma oferta até então. Então, esse senhor, essa pessoa, que era aluno do Neville, ele falou, eu posso ter uma oportunidade de tentar vender essa propriedade? O chefe dele falou, mas você vai conseguir fazer isso? Porque eu deveria te dar uma chance. Ele falou, eu vou conseguir, pode me dar a chance. E aí ele passou todas as informações de venda, de negociação como deveria ser feita. E ele topou o teste. E foi o que ele fez. Quando ele chegou em casa, ele visualizou aquela propriedade vendida por ele. E ele teve a ideia de colocar o anúncio num jornal numa cidade vizinha. E foi o que ele fez. Ele colocou o anúncio num jornal de uma cidade vizinha. E alguns dias depois ele recebeu um telefonema dizendo que tinha alguém interessado e que a pessoa gostaria de fazer uma visita, de conhecer esse imóvel. Então foi como aconteceu. Ele marcou a visita ou acompanhou, é claro que com um agente, né, que pudesse auxiliá-lo, porque ele não tinha experiência prática nesse ramo, e a pessoa comprou esse imóvel. Então, foi dessa forma que ele entrou no ramo imobiliário. Foi quando ele realmente assumiu em sua consciência que tudo que ele precisava, tudo que ele desejava já era dele. Tudo que ele tinha que fazer era assumir essa condição em consciência. E depois, anos após, ele ainda continuou estudando muito no ramo imobiliário, estudando, lendo muito, participando de eventos e tudo mais. E ele se tornou um conselheiro mais consultado por grandes investidores e pessoas que trabalhavam nesse ramo. E até uma pessoa um empresário que eu discriminava muito quando frequentava o escritório que ele trabalhava, disse para ele, eu não sabia que era possível uma pessoa como você, negro, me ajudar tanto nos meus investimentos e nas decisões que eu tenho tomado sobre comprar e vender as propriedades que eu tenho. Então, gente, isso é apenas um exemplo do que é possível acontecer se você assumir em sua consciência que tudo que você quer, você já o tem. É só uma questão de você tomar consciência e acreditar. Agora eu estou lembrando, nesse momento, de uma passagem bíblica também. O Neville citava muito, porque ele era uma pessoa que conhecia a Bíblia muito a fundo. Então, ele citava muito a Bíblia, né, os versículos. E tem uma passagem de Lucas,
onde ele fala, Lucas capítulo 15, eu acho que alguns de vocês talvez já tenham lido sobre isso, sobre o filho pródigo. É uma passagem muito conhecida. É relatado nessa passagem que um dos filhos desse pai, desse grande proprietário de terras, conforme a Bíblia explica e narra, um dos filhos queria se afastar, queria sair e viver a sua vida pelo mundo. Então, ele pediu que o pai fizesse a partilha dos bens para que ele tivesse condições de se custear nessa saída dele, nesse afastamento da propriedade. E foi isso que o pai fez, né? O pai não teve nenhuma objeção e deixou que ele fizesse a sua experiência, que ele se afastasse. E o filho saiu pelo mundo e tal, e saiu com o dinheiro, né, com a sua parte da herança e tal. Mas teve um momento em que esse dinheiro, esses recursos acabaram. E o filho começou a sentir necessidade até de alimentação. E ele começou a pensar muito sobre o que ele fez. Ele se afastou do pai. E nesse momento que ele pensou muito, ele percebeu que ele tinha tudo o que ele queria. Ele percebeu que com o pai, se ele estivesse com o pai, ele teria abundância de alimentação, de bens, e ele teria honra. Não sei se você lembra, nessa passagem, diz que o filho, ele se conscientiza que ele poderia usar o anel do brasão da família e as vestes da família. Isso significa a honra do nome da família. Então, traga aí essa passagem para a sua vida, que não é um conto que já se passou, né? A Bíblia é sobre nós, é sobre a nossa consciência e é hoje, é atual, sobre o que acontece conosco. Então, se você tomar consciência de quem você realmente é. Ontem eu falei sobre o eu sou, né? Até recebi umas perguntas. Eu sou, de quem você é, né? Mas não você é esse nome. Eu sou a Hilda, mas na verdade, esse é o meu nome transitório, mas eu sou filha de Deus. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou a perfeição porque eu tenho o DNA do Criador. Então, pense em você dessa forma, que você tem condições de criar a vida que você deseja para si próprio. Se você acreditar e buscar essa fonte interior, esse poder na sua consciência, que tudo que você quer já existe, você só tem que tomar consciência e acreditar. Mas não é algo mágico, sabe? O que o filho pródigo fez? Ele não ficou pensando assim, então isso vai acontecer na minha vida. Não, ele retornou, ele fez o caminho reverso. Ele voltou para a casa do pai. O que significa isso? A Bíblia nos fala de uma forma física, assim, são histórias, né? Mas, na verdade, isso é muito real. Então, você retorna a si próprio, você retorna ao Criador, a Deus, como você quiser acreditar. Aquilo que você acredita no interior da sua consciência, que é o processo da criação. Se você achar que é Deus, eu também acredito que é Deus. Deus está em nós. Então, o processo da criação está em nós. Se você se voltar a esse processo da criação, você não pensa sobre a sua limitação humana. Você pensa sobre Deus divino. E para Deus nada é impossível. Então, você tem Deus em si, de forma que nada é impossível para você também. Se você usar o processo da criação. Então, entre em ação, assim como o filho pródigo fez. Ele retornou à casa do pai. E na Bíblia é dito que ele foi recebido em festa. Porque não tem ressentimento, não tem mágoa e não tem culpa. Então, se volte ao seu processo de criação, à sua consciência, que é onde não tem culpa, não tem mágoa, não tem ressentimento, mas tem festa para te receber. E tem o paraíso. O que significa o paraíso? É tudo que você precisa. É onde você não sente a necessidade. É só você se voltar e você se manter. Porque a persistência é muito importante.
sabe? Você não pode decidir assim, eu consigo... eu consigo manifestar o meu carro, assim como eu dei o exemplo no início da nossa conversa. E no momento seguinte, você pensar assim, ah, não, mas isso é bobagem, né? E isso não vai dar certo. Se você disser assim, então você está se contradizendo, e daí é uma dúvida, e também é um limite. Você está se impondo a isso. Então, por isso que é importante você colocar isso no papel, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Eu uso, tem gente que gosta de colocar tudo no mural, na parede, né? Fazer um mapa de gravuras para você olhar e se visualizar. Eu gosto de colocar num livrinho, sabe? E daí eu vou folheando todos os dias e as coisas vão se manifestando. Porque no momento em que eu visualizo, eu lembro daquele sentimento que eu tive, que já era meu. Sabe? Você se tornar aquela pessoa com aquilo que você deseja. Seja o carro dos seus sonhos, ou seja a casa que você almeja para sua vida, para sua família, ou o ganho financeiro que você busca, a qualidade de vida, a família, qualquer coisa. Tudo é possível àquele que crê. Ok? Então, eu contei para você 2 fatos hoje, mas eu tenho certeza que você tem aquilo que você intimamente deseja e que você vai colocar dessa forma, buscando, se voltando para si próprio e buscando a visualização, se tornando aquilo. O Neville sempre diz que você tem que se tornar para depois você realizar, você manifestar na forma física. Ou seja, toda a criação, ela é feita 2 vezes. Primeiro na mente e depois no plano físico. Ok? Pense no que você deseja. Crie uma imagem. Sabe, quando eu falo uma imagem, crie uma história, sabe? Uma visualização. E acredite naquilo. Somente naquilo. Tá? Vire as costas. Assim como eu fiz aqui com a minha planta, vire as costas para aquilo que você não quer dar foco, que é talvez a crítica, o desinteresse, a desmotivação, aquilo que o mundo te apresenta como realidade. E acredite que a única realidade é aquela que você traz em si. Porque você sabe que toda a realidade, olha para o que você tem ao seu redor. Aquilo é uma manifestação do que você traz consigo. Lembra ontem na nossa conversa que eu falei, se você pensa que você não consegue, se você pensa que você não tem sorte, você realmente não tem sorte. Por quê? Porque você vai manifestar aquilo que está no seu interior. Mas não é teórico, sabe? É aquilo que você sente sobre você. Se você perguntar assim, para si próprio, o que eu penso sobre o meu sonho? Pense no seu sonho nesse momento. Escreva aqui para mim. O que é que você está sonhando nesse momento? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu desejo? Pense nesse momento. E o que é que você sente sobre isso? Você sente que você não pode? Você sente que talvez isso não vai acontecer para você? Então, gente, essa é a forma errada. Essa é a forma que não vai acontecer mesmo. Tá? Então, é só você mudar essa percepção. Pense assim, eu vou conseguir, eu vou manifestar o meu carro. Eu vou ter esse carro que eu realmente quero para a minha vida. Ou seja lá o que você sonha ter. Por quê? Porque você vai imaginar em sua mente, no seu interior, você vai se imaginar o dono desse carro. Sabe? É na sua imaginação. É assim mesmo que cria. Lembra que eu dei ontem o exemplo sobre o arquiteto, que ele cria o projeto na mente? Então, é dessa forma mesmo, tá? Só que depois, o arquiteto, ele tem que agir, né? Ele vai ter que contratar um engenheiro e ser pago para isso e tudo mais. Então, isso é a forma que você vai entrar em ação. Porque é dessa forma que vai vir a manifestação do seu desejo. Aliás, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A forma da manifestação do nosso desejo nunca é conhecida por nós. Porque esse é um processo divino.
é das leis universais. Então, quando você imagina, quando você cria na sua mente e você entra em ação, você começa a estudar sobre isso que você quer, você começa a agir, você começa a pesquisar, ler livros, fazer cursos e etc. O que vai acontecer? As coisas vão começar a surgir, não é verdade? E haverão oportunidades. Então, nós não sabemos qual é a forma que Deus vai usar para trazer isso que é o nosso desejo para manifestação. Porque Deus está dentro de nós, está no nosso interior. O nosso DNA é perfeito. Então, é com esse eu que eu estou falando. É com esse eu sou que eu falei ontem para vocês e com vocês. Tá? Não é sobre a nossa forma física, porque ela é muito limitada. Se você pensar em suas condições e você olhar para a sua realidade, talvez o seu poder não passe do seu bairro, né? Talvez o seu poder não passe além de meia dúzia de pessoas no seu network, né? Que você conhece. Então, não é isso. Tá bom? De qualquer forma, se você pensar assim, como eu vou fazer isso e tal, você está se estabelecendo um limite. Então, não pense sobre isso. Isso não é importante nesse momento da criação, tá? O importante é você se sentir cada vez mais aquela pessoa com o bem que você almeja para a sua vida. Ou se sentir ser aquele profissional que você quer ser. Ou fazer aquilo que você gostaria, que você ama fazer. Ok? Então, é dessa forma que acontece o processo da criação. E aí, a partir do momento que você se imagina, que você usa os seus 5 sentidos para você realmente tornar real, quando você tornar isso muito real em sua imaginação, o que vai acontecer na sua realidade? Isso vai se manifestar. Ok? Se tornar consciente, assim como o filho pródigo fez na história bíblica, lá onde está escrito em Lucas, no capítulo 15. Ok? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. E eu queria ainda levar um tempinho aqui, respondendo algumas perguntas, porque as pessoas, às vezes, como esse é um tema bastante diferente do que nós temos vivido, porque a gente sempre busca soluções somente fora. Não é que eu queira dizer para vocês que é errado, tá, gente? Não, de forma alguma. Se você precisa de um especialista, de um profissional, é lógico que você tem que usar o conhecimento deles para você, né? Só que nada vai acontecer se você não entrar em ação. É isso que eu quero que fique bem claro para você hoje, tá? Então, quando você entra em ação, quando você se visualiza sendo a pessoa que você quer ser, você começa a estudar sobre quem você quer ser, você começa a participar, você começa a seguir pessoas que são, que trabalham, ou que são dessa área que você gostaria realmente de ser em sua vida, você começa a receber você começa a ver coisas que você não via antes, e você começa a ter oportunidades que antes você não tinha, porque você esperava de fora. Sabe, nós buscamos ajuda, mas se nós não fizermos algo, nada vai acontecer. Então, quando você busca ajuda, você tem que agir. Sabe? Assim como o Nevo falou para essa pessoa que achava que ela não tinha oportunidade no mercado imobiliário, simplesmente porque ela era negra. E o Nevo falou: você não foque na sua cor, não é a sua cor que está barrando você. Não é você ser um zelador que tira de você as oportunidades. Não é isso. É o que você pensa sobre você. Então, quando você entra em ação, que você começa a estudar, que você começa a ler, falar com pessoas que estão na área que você gostaria de trabalhar, ou ser, ou fazer, o que vai acontecer? Você começa a se visualizar de forma diferente. E você percebe que você pode. Porque o limite não está em uma condição externa. O limite está na sua consciência. Ok? Ficou bem claro isso para você? Então, escreva para mim qual é o sonho que você deseja hoje.
E promete para mim que você vai realmente trabalhar nisso, se visualizar interiormente fazendo o que você realmente gostaria para a sua vida. Ok? Então, uma das perguntas que eu frequentemente recebo, eu gostaria de repetir aqui, porque as pessoas, como eu falei antes elas não estão acostumadas, a maioria das pessoas, pelo menos, né, a buscar as respostas em si própria, e todas as respostas estão conosco. Quando consultamos um especialista, é ótimo, porque aumenta a nossa visão, mas isso não quer dizer que você vai conseguir manifestar, porque a manifestação tem que ser interna primeiro. Você tem que entrar em ação. Então, as pessoas me perguntam como é o processo de visualização, né? Como é visualizar? Como é que se faz isso? Ou as pessoas dizem, eu tenho dificuldade de visualizar, né? Eu não tenho muita criatividade, alguma coisa assim. Eu vou dizer para você, é muito simples, sabe? Você cria uma imagem. Pensa naquilo que você realmente ama fazer, ou ter, ou ser. Pensa, todos nós temos um desejo, um sonho, né, um projeto, um objetivo. Pensa nisso. E não pense nas dificuldades. Consiga se colocar de uma forma neutra. Porque se você pensar nas dificuldades, você já está trazendo para si próprio uma limitação. E a limitação é dúvida, a dúvida é medo, e isso barra o seu processo de manifestação. Então, pense nisso e crie uma imagem. Assim como eu falei do carro, se visualize, digamos que seja um carro, se visualize dirigindo esse carro, sabe? Sinta a velocidade, o conforto, use os seus 5 sentidos. É fácil, não é? Use os seus 5 sentidos de uma forma muito real. É natural, é simples, não é? Isso não é difícil. Eu acredito que todos nós conseguimos. Se você tiver muita dificuldade, pense em algo, talvez uma experiência onde você já tenha andado num carro bonito, que você gostou. Pense naquele momento, porque daí vai ser uma lembrança. Isso vai te ajudar a trazer os sentidos. Ok? Pense na utilidade que esse carro pode proporcionar para a sua vida. E agradeça. Quando você agradece algo, aliás, gente, é muito sério isso. Quando você agradece, qual é o entendimento que se tem de uma gratidão? Você agradece por aquilo que você já recebeu, não é verdade? Se alguém me der um livro, o que eu vou pensar? Eu já recebi o livro, eu estou aqui agradecendo, obrigada pelo livro. Então, quando você agradece, você já recebeu. E nesse momento em que você está criando, você está no processo de manifestação, sinta como se você já tivesse recebido. Use os seus cinco sentidos, agradeça por isso. Agradeça pelo carro, o quão útil ele é para a sua vida e quantos benefícios ele pode trazer para si próprio. E que bonito, e pense aonde você vai colocar ele na sua garagem, pense aonde você vai estacionar esse carro, se imagine todos os dias dirigindo esse carro. Quando você acordar de manhã, use esse carro para você ir trabalhar, ou para você levar os seus filhos na escola, e etc. Assim como é alguma coisa no mundo real. Sinta a realidade do seu sonho, ok? E viva isso. Então, o processo de manifestação, a visualização é dessa forma. Você pode iniciar a partir de uma imagem, né? Se você recortar lá a imagem desse carro, dessa casa, ou do seu sonho, ou qualquer coisa que você deseja ter em sua vida, ou escreva, né? Eu gosto muito de escrever, como eu já falei, porque eu acho que quando você escreve, você alinha isso, e se torna mais claro para você, né? Quando você for imaginar, visualizar, se sentir já vivendo aquela situação em que você já tem o que deseja ter, você já tem um alinhamento assim mais definido, não fica assim muito bagunçado, assim ou claro, porque quanto mais clareza, mais rápido é.
aconteceram coisas comigo, eu vou, assim, nesses encontros nossos, eu vou relatando para vocês algumas coisas para você entender de forma mais clara, mas aconteceram muitas coisas comigo já. Eu sou muito grata, porque todos os dias eu trabalho no meu processo de manifestação e tem acontecido coisas que, se eu não conhecesse o processo, eu diria que seria impossível. Então, da mesma forma, você pode estar pensando hoje que talvez seja impossível, mas quando você se volta para si próprio, na sua consciência, você vê que tudo o que você deseja já é seu. Você só tem que tomar consciência e mudar o seu foco daquilo que você não quer para aquilo que você quer, que é o seu desejo. Busque aquilo e se torne diariamente aquilo que você deseja. Então, hoje eu respondi essa pergunta sobre o processo de manifestação, né, a forma da visualização, e é fácil, né, gente? Se você pensar assim, você consegue? Sim, você consegue. Eu afirmo isso para você, que você consegue, ok? Se você disser todos podem, se você perguntar todos podem usar o processo da manifestação e manifestar os seus sonhos, eu respondo que sim, todos conseguem. É fácil? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque vai exigir que você mude o seu foco. Você para de olhar para aquilo que você não deseja e comece a olhar para aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E entre em ação. Comece a pesquisar, estudar, fazer cursos, ler livros e, principalmente, se visualizar. Crie essa realidade. É como um projeto. Crie o seu projeto interior. Com a vida que você quer. Com aquilo que é o seu desejo. E passe a acreditar nessa realidade. Acredite em você. Faça isso por diversão. Você pode até pensar, é muito infantil, é uma forma tola de pensar sobre as coisas. Gente, isso já é uma objeção. Acredite, simplesmente fique neutro, sabe? Faça isso por diversão, é uma brincadeira. Faça isso diariamente. Escreva isso e leia de manhã e à noite, sabe? Pelo menos 2 vezes por dia. E aos pouquinhos você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer, vão começar a mudar. Isso é sobre você, isso é sobre pessoas, isso é sobre o seu sonho, sabe? Isso é sobre viver feliz. Você começa a ver que as respostas estão em você. E sabe, gente, o Neville era uma pessoa que citava muito Deus, ele citava muito a Bíblia, porque a Bíblia é sobre nós, é a nossa história. Coloque isso em você, sabe? Não é uma história passada, que aconteceu num tempo ou num século anterior. É sobre você, é como você age para o mundo hoje. Sabe, se você vive a partir de fora, a partir dos fatos, que os fatos te influenciam diariamente, não é verdade? Pensa quantas coisas, né, hoje estão acontecendo que podem nos influenciar e nos tirar do nosso objetivo, ou daquilo que realmente nós queremos para a nossa vida. Então, quando você começa a mudar o seu foco para aquilo que você realmente quer, isso vai crescendo, sabe? Se visualize vivendo essa vida. Porque isso é sobre você. É sobre você viver da forma como você merece viver. E da forma como você nasceu para viver. Não é verdade? Você concorda comigo? Que você nasceu para você viver plenamente feliz. Você não nasceu para sofrer, para ter que tirar o suor do seu rosto para conseguir as coisas. Para se matar trabalhando e depois gastar tudo no médico por causa da sua saúde. Não é verdade? Gente, eu estou falando isso, mas isso já aconteceu comigo também. Sabe, no momento que eu trabalhava muito, muito, pensando que era aquilo que ia me trazer resultados. Na verdade, gente, é lógico que você tem que trabalhar muito, de uma forma criativa, sabe? Porque você cria o seu projeto
interiormente, na sua consciência, e depois você manifesta. Então, quando você vai se dedicar ao seu negócio, ao seu projeto, e que você quer manifestar aquilo, você vai trabalhar de uma forma que não é pelas suas forças físicas, mas você vai trabalhar com as leis universais, que é Deus em você, operando da forma fácil, não é verdade? O que é a forma fácil? É a favor da correnteza, não é contra a correnteza. Todas as respostas estão na gente, lembra, né? Olha, foi um prazer falar com você aqui hoje, e eu espero que você se inscreva, que você convide amigos para essa série, são as lições de Neville, tudo que ele ensinou através das palestras dele. Então, convide pessoas que você acha que precisam ouvir também sobre o processo de criação. E aos poucos você vai entendendo melhor, e eu tenho certeza que em algum tempo, bem breve, você vai começar a manifestar muitas coisas legais na sua vida. E você vai começar a viver melhor também, e a conviver com as pessoas seus familiares e nas suas equipes de trabalho, ou com quem quer que você viva, de uma forma mais harmoniosa. Ok? Então, ficamos por aqui hoje. Ative o sino também no meu canal do YouTube para que você saiba todos os vídeos, para que você me acompanhe, receba as novidades diariamente. Ok? Nos vemos hoje, nos vemos amanhã, aliás, nesse mesmo horário, com uma outra palestra sobre as lições de Neville Goddard. Fique com Deus, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Terminei. Nossa, hoje eu fui mais ali. Você assistiu, amor? Assistiu um pedacinho porque eu não conseguia entrar no Instagram, e para entrar no teu Face, no teu computador, eu precisava do código, né? Amor, tinha uma falação, muita gente colocando coraçãozinho, assim, nossa. Amor, eu só não sei se eu desliguei certinho aqui. Será que eu desliguei, meu amor? Não, aqui eu desliguei. Isso. Eu não tinha terminado. Não, clica de novo, Mori. Clica embaixo. Aí.